Glórias a Deus. Bom dia, que Deus abençoe a cada um. Hoje nós vamos meditar numa palavra maravilhosa, Isaías 38, que conta a história, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, milagrosa. Alguns conhecem essa história. Eu já meditei nessa palavra. E Ezequias estava com a doença mortal. Se encontrava doente o rei Ezequias. E o Senhor Deus mandou Isaías, profeta Isaías, ir lá no palácio avisar para Ezequias que ele ia morrer, que aquela doença era para a morte. Quando Isaías deu a sentença de morte para Ezequias, o rei Ezequias, Ezequias se debruçou, chorou amargamente, virou o seu rosto para a parede, porque certamente ele não podia se ajoelhar e nem levantar daquela cama, pois estava muito enfermo. Então ele se virou para a parede e começou a falar com Deus e relembrar que ele tinha sido fiel, que ele tinha sido obediente a Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que Isaías nem tinha saído ainda do palácio. Deus ouviu a oração do rei Ezequias e falou para Isaías: volta lá, fala para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos. Vai, o verso 5. E diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que maravilha, que glória. E agora, meus irmãos, que alegria que Ezequias ficou. Eu acho interessante que Isaías não questionou. Ele creu na palavra de Deus e não questionou. Voltou lá e falou com o rei Ezequias: olha, Deus vai acrescentar 15 anos para a tua vida. E aqui no versículo 17 diz assim, isso aqui é Ezequias falando: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. E o 18 diz: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aleluia, que palavra maravilhosa. Irmãos, coincidente ou não, está com 15 anos que eu tive uma depressão muito forte, que quase me levou à morte, e Jesus me curou. Eu não posso me esquecer dos feitos do Senhor, porque só quem me viu naquela situação que sabe o que aconteceu comigo. Mas o Senhor foi maravilhoso, benigno, como sempre, fiel, e me curou. Me curou. E aqui estou para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Sempre que eu leio essa passagem de Ezequias, eu me lembro dos benefícios que o Senhor fez em minha vida, desde a minha juventude. Jesus me curou de uma leucemia, quando eu tive a minha primeira filha, Ângela Cristina. Sofri uma dor de garganta muito grande. Como diz o pessoal antigo, quebrei a dieta. E aí
tive um problema muito sério. Nesse problema eu fiquei cerca de 8 meses, muito mal. E o médico disse que eu não ia viver, não falou para mim, falou para os meus familiares, meu sogro, saudosa memória, e minha sogra também, saudosa memória. E falaram para eles, olha, ela não vai durar mais que 6 meses, porque o sangue dela está todo tomado pela doença. E para aliviar dores e esse problema, nós vamos passar a bezetacil, ela vai tomar 2 por dia. E assim foi a minha vida por muito tempo, porque na doença, poucos meses é muito tempo, meus irmãos, não é fácil. E assim a vida continua, né? E Deus nos cura, Deus nos liberta. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele é o Deus da cura. Ele tem me curado meus irmãos, muitos meus irmãos já receberam cura maravilhosa. Todos que receberam sabem que só Deus pode fazer milagre, só Deus que pode mudar a sentença. Nós temos exemplo da Aldeci, do Almi, do Abimael, de todos os meus irmãos. E do Diniz, que uma época ficou muito mal da coluna, não lembro bem se fez cirurgia ou se... não sei. Sei que ele está... dessa doença ele já não está com problema. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo. E ele pode mudar a sentença, ele pode curar, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, quando nós vamos orar por alguém que está enfermo, nós temos que orar com sabedoria, para dizer que a Deus que faça-se a sua vontade. Tenha misericórdia, faça a sua vontade. Porque a vontade de Deus, como diz a palavra de Deus, é boa, perfeita, soberana. E ela é boa e agradável, né? A vontade de Deus. O Senhor tem operado maravilhas na minha família, no meu lar, me curou já de várias enfermidades, e aqui estou para contar as bênçãos do Senhor, que o Senhor tem me abençoado em todas as áreas da minha vida. Por isso, eu estou alegre, não só pelas bênçãos materiais, claro, mas pelo entendimento da sua palavra, pela fé que Ele tem acrescentado. Eu posso dizer, eu tenho sido abençoada por Deus, eu sou abençoada. E quero agradecer a Deus em público, porque às vezes nós agradecemos a Deus, mas no particular, né? Mas eu quero agradecer a Deus pelos milagres, pelas vitórias e por todas as bênçãos derramadas na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos, meus sobrinhos netos, toda a nossa família, que é muito numerosa. Mas o Senhor tem abençoado grandemente. É uma grande vitória poder falar das bênçãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.